Bom, e aí a gente fala então, né, para a gente finalizar os cestódios, das características morfológicas, né, desses indivíduos da família Tênia e Echinococcus, certo? Antes de mais nada, vamos só relembrar como é um corpo de um parasito da classe Cestoda. Do nosso lado esquerdo aqui, ó, a gente tem a presença da estrutura de... Eu também estou brincando, tá, Giovana? Martela não. Mas é verdade, né? Cada um vê a importância de um jeito. Para mim é uma doença realmente fundamental. Bom, então aqui, ó, a gente tem a estrutura de fixação, né? Que é chamada de escólex, que é o que o parasito tem ali, né, para se fixar no hospedeiro, no trato intestinal. Então tem ventosa, tem acúlio, né, gancho e tudo mais. Então nesses casos, esse escólex ele não tem estrutura, por exemplo, para ingestão de alimento nem nada. Isso daqui serve para fixação, né? O escólex é chamado de escólex no adulto e como foi bem lembrado pela Angélica, né, no hospedeiro intermediário nós temos o protoescólex, certo? Que é um precursor, digamos assim, do escólex, que do ponto de vista morfológico a diferença é praticamente nenhuma, tá? Bom, o corpo desses parasitos eles são achatados, tá? Então é um parasita em forma de fita que a gente chama, todo segmentado. Essa parte do corpo aqui é chamado de estróbilo, né? Esse estróbilo é formado por proglotes e essas proglotes elas podem ser jovens, maduras ou grávidas, dependendo do seu grau de maturação, né? Então, as proglotes maduras são aquelas que a gente tem todo o trato reprodutor masculino, feminino, né? Como os testículos aqui ao redor, o útero aqui nesse eixo central, né? O ovário aqui dos lados, né? Enfim, todo o aparato, né? Glândulas vitelínicas ou vitelogênicas, todo o aparato reprodutor de macho e fêmea está ali, né? De masculino e feminino está ali. Nisso eu vejo muito bem delimitado todas essas estruturas. O que acontece é, conforme a proglote jovem, que a gente não tem nenhuma estrutura reprodutiva dentro, né, ou ainda está no começo de diferenciação, essa jovem se transforma em proglote madura, que é essa que a gente está vendo aqui, e essa madura, ela vai amadurecendo, né, produzindo ovos até o momento em que a gente tem o útero. Primeiro, ele tem um eixo central, normalmente no interior da proglote, e ele começa a se ramificar, né? E no que ele se ramifica, os ovos ficam por toda a proglote. Aqui eu tenho um útero, uma proglote grávida, né, com o útero todo ramificado. Essas ramificações aqui são características das tênias, né? Mas para outros parasitos, fica tudo completamente repleto de ovos, como a gente viu lá quando eu falei para vocês né, lá no comecinho dos cestódios, tá? Então, aqui, ó, eu tenho todas essas proglotes maduras se amadurecendo, né, produzindo ovos, e esse útero vai se ramificando e ficam lotados de ovos. Então, tudo isso que a gente vê aqui, ó, esse negocinho marrom aqui, isso é o útero, e ele tem essa coloração porque dentro dele a gente tem ovos. Então, essa coloração marrom que a gente vê aqui, tudo isso é ovo dentro do útero, tá? O que é para vocês desenharem? A gente vai ver das tênias, eu já falo para vocês direitinho, tá? Mas são proglotes grávidas, certo? Proglotes grávidas e escólex, tá? É isso que a gente usa para diferenciar, certo? Tiago, muito bem, Juliana, obrigado. Estróbilo, tá? É o nome dessa parte segmentada que eu tenho aqui, beleza? Então, essa é a característica de um adulto né, característica dos cestódios de maneira geral. Quando a gente olha, por exemplo, os ovos também têm uma característica importante, que é o fato de apresentarem uma casca, né, uma membrana que envolve esse ovo bastante espessa. Sobretudo os ovos de tênia, né, são os que a gente está vendo agora. Esses são os ovos que têm uma casca muito espessa, né, são ovos eliminados
juntamente com as fezes, né, dentro de proglotes grávidas, né, aí a gente tem variação, né, para tênia saginata isso sai ativamente através do ânus, etc. Mas olha aqui, ó, aqui dentro eu tenho a presença de um embrião hexacanto ou uma oncosfera, né, e na sua composição, estão vendo que tem uns risquinhos aqui, ó, isso é chamado de acúleo, ou simplesmente ganchos, tá? Então esses ganchos aqui vão ser utilizados para, depois que esse ovo ser rompido, esse embrião consiga migrar até chegar no seu local de parasitismo. Que no caso das tênias, a gente tem principalmente músculos da mastigação, masseter, língua, etc., né? Músculos diafragmáticos, músculo estriado cardíaco, né? Esqueci algum? E aí a gente tem fígado, né? A gente tem também músculos intercostais, enfim, esses músculos todos são alvo, né, para onde esse embrião ou essa oncosfera vai migrar, tá? Então, o embrião nada mais é do que, entre aspas, uma espécie de larvinha, né, um precursor do cisticerco que está dentro do ovo. Então, é isso que vai ser liberado quando a casca do ovo for digerida e liberar esse embrião para migrar pelo organismo do hospedeiro, tá? Então, essa é a característica do ovo. Nos cestódios, os ovos podem variar de formato e de tamanho, tá? Mas no caso das tênias, eles têm essa característica aqui, que é o que a gente vai falar hoje, né? Uma casca espessa, um embrião hexacanto contendo acúlios, né? E vão conseguir migrar pelo hospedeiro, tá? Então, basicamente, essas são as principais características gerais para todos esses cestódios que a gente vai ver aqui hoje. Falando especificamente de tênia, sólio e saginata, a gente pode comparar as duas basicamente desse jeito aqui. Primeiramente, a primeira coisa que muda, tá? No Scolex, não só no Scolex do adulto, né? Mas o Proto-Scolex ele tem essas mesmas características. Primeira coisa, Scolex de tênia saginata, ele não tem acúleo. Então, olha aqui, vou mostrar só a tênia saginata por enquanto. Então, ó, é um Scolex grande, quadrangular, ele tende a ser mais quadradinho, tem 4 ventosas, tá? E não tem ganchos para fixação. Então, por que ele não tem ganchos? Ele tem um Scolex maior e mais quadradão, mais firme, para garantir uma melhor fixação desse parasita. Isso a gente observa tanto para o Scolex do adulto quanto para o Proto-Scolex do cisticerco, certo? Quando eu comparo esse parasito com o Taenia solium, olha só a diferença. Aqui eu tenho um Scolex mais globoso, mais redondinho, e na porção anterior nós temos a presença de ganchos ou acúlios, né, que ajudam o parasito a se fixar na mucosa. Então, a presença de ganchos faz com que não há necessidade, né, de ter um capacetão gigante, um Scolex gigantesco, né? Então, isso daqui acaba suprindo, né, ou garantindo a fixação desse parasito lá no intestino, né? E precisamos fixar muito bem, porque o trânsito intestinal acontece o tempo inteiro, senão vai levar embora esse parasito, né? Então, essa é a primeira diferença morfológica, quando a gente tem os Scolex, ou Proto-Scolex do cisticerco. Diga, Cíntia. Professor, além dos ganchos, ele tem essas ventosas também, então. Aqui, sim. Ó, isso é uma característica dos tenídeos. Todos os tenídeos têm 4 ventosas, tá? Os outros cestódios também têm ventosas, mas o número pode variar. A maioria tem 4, tá? Mas os tenídeos, de maneira geral, então tênia, equinococcus, apresentam sempre 4 ventosas, independente de ter ou não acúlio, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? As proglotes maduras, elas são muito parecidas, tá? A gente quase não vê muita diferença aqui nas proglotes maduras, mas uma coisa que a gente percebe muita variação é com relação à proglote grávida. Na proglote grávida, eu vou passar aqui a imagem, tem uma outra imagem que é melhor.
Na proglote grávida, eu consigo ver a variação. Então, deixa eu só voltar aqui rapidinho, né? Lembrando, ó, o útero, quando a proglote está madura, ele está no meio aqui, né? Tem um eixo central nesse útero, tá? O que que acontece? Conforme esse útero vai se enchendo de ovos, vão acontecendo ramificações uterinas aqui para os lados, né? O que fazem com que esse útero consiga reter aí, no caso de Taenia saginata, até 80 mil ovos, tá? Uma única proglote. Então, é ovo para dedéu, né? Então, qual que é a característica dessas proglotes grávidas? Primeiramente, a gente não vê mais ovário, a gente não vê, né, testículos, a gente só vê útero, ramificação uterina. O que muda basicamente são o número de ramificações e o formato, o tipo de ramificações que a gente tem. Então, olha só, para a Taenia saginata, nós temos um útero altamente ramificado, que ele tem ramificações aí que vão de 15 até 30 ramificações, e quando eu digo ramificações, é cada coisinha dessa aqui, né? A gente conta um dos lados, cada coisinha dessa daqui é uma ramificação diferente que sai do eixo central do útero, tá? Então eu vou contando o que sai aqui desse cabelinho do centro. E essas ramificações são do tipo dicotômicas, tá? Quer dizer que essa bifurcação vai acontecendo e o útero ele segue sempre, tende a ter, né, uma linearidade. Então ele está indo, né, tá uma ramificação, ela se bifurca, daí lá na frente ela se bifurca de novo e ela tende a ser, né, um pouco mais linear. Então, além de serem muito mais numerosas, né, elas têm essa característica de serem um pouco mais lineares, que é o que a gente chama de ramificações dicotômicas. Aqui, ó, para Taenia solium, as ramificações são do tipo dendríticas, tá? Então elas são um pouco mais bagunçadas, entre aspas, do que as ramificações de Taenia saginata e são muito menos numerosas. Então, quando eu conto essas ramificações, geralmente elas vão ter até no máximo 15, tendo geralmente bem menos, tá? Então elas ficam aí com 6, 8, ramificações uterinas aqui de cada lado, tá? E ramificações que são um pouco mais desorganizadas, né? Elas não são muito lineares e são chamadas dendríticas porque parece um dendrito de um neurônio, não parece? Que ele fica todo espinhozinho assim, tal. Então por isso recebe, né, o nome de ramificações dendríticas. Então eu consigo diferenciá-las, né? Baseado na proglote que sai nas fezes. Então, peguei lá, processei essa proglote das fezes, eu consigo ver onde eu vou ter muitas ramificações. É Taenia saginata. Se eu tenho pouquíssimas ramificações e ramificações do tipo dendríticas, elas são de Taenia solium. Lembrando, pessoal, sempre, né, que essas aqui saem para Taenia solium de forma passiva, saem somente com as fezes, tá? E Taenia saginata sai no intervalo entre as defecações. Então, saem ativamente através do ânus. Né? Então, por isso são observadas essas proglotes em cama, né, lençol, roupas íntimas, esse tipo de coisa. Né? Acontece lá durante a noite, por exemplo, a eliminação dessas proglotes. Tá? E no caso do cisticerco, a gente tem somente uma proglote, perdão, somente um escólex, né, um protoescólex invaginado, né? Então aqui, ó, eu tenho primeiro aqui ele lá na carcaça, né, bonitinho, invaginado. Quando ele sai, né, quando ele é ingerido, ele evagina-se, né? Então ele bota o escólexinho para fora. Aqui, ó, para Taenia solium, a gente consegue ver a presença dos acúlios. Todos esses ganchinhos pretos aqui são acúlios, tá? Então, desde a larva, esse parasito já apresenta acúlio, tá? Desde o cisticerco. Nesse caso aqui, no cisticercus bovis, a gente não consegue ver, né? Lembrando que o cisticerco recebe um nome científico diferente do adulto, né? Então, o cisticerco do bovino é chamado cisticercus bovis, né? Que é a fase larval de Taenia saginata. E para Taenia solium, cisticercus celulose, tá?
que tem, né, a fase larval de tênia sólida. Então aqui, ó, eu não consigo ver, né? Essa foto também não ajuda muito. Eu sempre procuro uma foto melhor, mas eu nunca acho. Essa foto não mostra, a gente não vê aqui a presença de acúlios, porque se tivesse eu ia ver um monte de ganchinho preto aqui nessa região, ó, certo? Então isso sugere, né? Sugere que seja Cysticercus bovis, tá? Se pode desenhar assim? Pode, Angélica, sem problema. Eu não sei se eu deixei diferente lá para vocês tênia sólio e tênia saginata em dois espaços, deve ter sido, né? Mas aí vocês colocam lá. Lembra que no cisticerco celulose tem acúlio, no cisticercus bovis não tem acúlio, tá? Beleza? Vocês olharem aqui, ó, nesse esqueminha aqui, vocês vão ver que tem uns risquinhos bem aqui onde está a mãozinha, tá vendo? Aqui tem uma bolinha mais branquinha, aqui tem outra e aqui tem uns risquinhos. Isso daqui é o acúlio, isso daqui são as ventosinhas, tá? Mas pode desenhar preto e branco bonitinho. Se quiserem, pintem. Se não quiserem, também não precisa. Fiquem à vontade lá com o caderno de vocês, tá? Crianças, alguma dúvida até aqui? Bom, e aí então, para equinococos, então equinococos granulosos, que é o outro cara da família das tênias. Então a gente viu qual que é o tamanho de uma tênia, metros e metros e mais metros de comprimento, né? Para equinococos, gente, esse é um bichinho que eu tenho até pena dele, é muito miudinho, né? Equinococos ele mede, em geral, em média, 6 milímetros de comprimento, tá? Tendo um tamanho máximo em torno de 1 centímetro. Difícil de ver a olho nu, muito pequenininho, tá? É aquele que fica lá no intestino do cachorro. E, ao contrário das tênias, que tem centenas, talvez milhares de proglotes, esse parasito, ele apresenta sempre 3 proglotes, ou no máximo 4, tá? Então a gente tem aqui, ó, que parte, Thiago? Esse slide aqui tá lá, não tá não? Tá lá. Esse slide tá desse jeitinho lá. Pelo menos é pra tá. Certo? Bom, então esse parasito ele tem predominantemente 3 proglotes, uma jovem, uma madura e uma grávida. Então ele também cresce continuamente como uma tênia, né, como um cestoide, mas nesse caso aqui, o que que nós temos? Uma proglote jovem, ela vai se amadurecendo, né, se tornando madura, a gente começa a ver a presença de ovário. Essa foto não está muito legal, na verdade, em nenhuma aqui dá para ver direito, né? Nessa daqui dá, ó. A gente tem ovários aqui do lado, nessas duas bolinhas. Essas bolinhas maiores aqui em cima são os testículos. Esse negócio escuro aqui no meio é o útero, né? Então é uma proglote madura. E conforme ela vai amadurecendo, ela vai crescendo em tamanho, né? E o eixo central do útero vai se enchendo de ovos. Então, isso, e aí essa proglote vai sendo liberada, né, uma a uma, sai passivamente através das fezes, e é essa liberação, essa característica é o que faz com que esse parasito ele acabe tendo uma liberação intermitente, né, dessas proglotes. Não libera proglote o tempo inteiro, não libera proglote, muitas proglotes ao mesmo tempo, consequentemente a gente não vê muito ovo, né, ao mesmo tempo nas fezes, tá? Então é um parasito bem pequenininho, no entanto, a fase larval, ela é bastante importante, por quê? Porque ela pode assumir tamanhos bastante grandes e aí a gente tem a possibilidade, né, do aparecimento de doença clínica pulmonar, relacionada a danos hepáticos, o que quer que seja, tá? Com relação ao Scolex, deixa eu aumentar aqui, ó. Já vou falar agora, Juliano, no finalzinho, espera só um pouquinho. Então, aqui a gente tem, ó, o Scolex, né? Como vocês estão vendo, também tem ventosas, são um total de 4.
E vocês estão vendo que aqui ele tem uma projeçãozinha? Ó, aqui eu tenho 3 Scolex aqui, ó. Esse Scolex aqui, estão vendo que ele está assim projetado para cima, né? Tá como se ele tivesse, sei lá, como se tivesse amarrado uma xuxinha no cabelo para cima, assim, né? Então, ele está projetado. Esse rostro que a gente chama, né? Esses acúlios, eles são móveis, certo? Então, nesse caso aqui, o parasito consegue projetar, né, ou consegue movimentar essa parte que a gente chama de rostro, né, que é a parte que possui os acúlios, tá? No Scolex. Então, é uma característica também bastante peculiar de Echinococos na fase adulta, tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, aqui ele está retraído e aqui ele está projetado para fora, tá? Então, isso também tem a ver, né, com a fixação do parasito lá no hospedeiro. Então ele fixa e gruda o negócio lá direitinho, tá? E aí, por fim, a gente tem o cisto hidático, né? Então, o cisto hidático, ele geralmente em humanos tem aí de 5 a 20 centímetros, podendo atingir vários centímetros e vários litros de coleção de líquido, né? E esse parasito, ele tem uma membrana bastante resistente porque ele tem 3 camadas de tecido que protege ele não só contra o próprio sistema imune, mas também contra medicamentos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem no seu interior, né, muitas vesículas filhas, né? São aquelas bolinhas transparentes que a gente viu lá na outra imagem, né? Então, aqui dentro tem várias vesículas filhas e, ao mesmo tempo, um monte de protoescólex. Um detalhe aqui, pessoal, é que o protoescólex ele pode estar invaginado, ou seja, dentro dessas vesículas, mas também a gente tem protoescólex liberados, já livres, aqui no interior dessas vesículas. Isso tudo aqui é o que a gente chama de areia hidático. Quando eu abro um cisto hidático, fica parecendo uma areinha mesmo. Eu tenho uns grânulos ali que quando eu olho no microscópio depois de processado, mostra, né, a gente consegue ver os protoescólex, consegue ver tudo bonitinho, tá? Então, aqui a gente tem protoescólex tanto invaginado quanto livre dentro dessa vesícula. E olha só, pegando um pedacinho dessa barreira aqui, ó, dessa estrutura, nós temos mais ou menos o seguinte. Aqui, ao redor, a gente tem tecido conjuntivo frouxo. Isso daqui, pessoal, o parasito estimula o organismo do hospedeiro a produzir essa camada. Então, esse tecido aqui, espera só um pouquinho, Angélica. Esse tecido aqui, ó, ele é produzido pelo hospedeiro e não pelo parasito. Essa membrana mais externa aqui, que é uma membrana adventícia, tá? Que é essa primeira de fora. Essa de dentro é uma cutícula que o parasito mesmo produz, e essa cutícula é bastante espessa e protege, né? O parasito produz e protege ele das condições adversas. Essas duas são exclusivamente para proteção. Uma produzida pelo hospedeiro e a outra produzida pelo parasito. Na parte interna, estão vendo que aqui é tudo irregular? Ó, eu tenho um tecido mais roxo, escuro, né? Aqui eu tenho um negocinho escuro, aqui eu tenho um tecido todo irregular, porque esse tecido é chamado de tecido de membrana prolígera. É um tecido germinativo. Então, novos escólex e novas vesículas vão surgindo a partir desse tecido, tá? Então, basicamente, essa é a composição da parede de um cisto hidático. Dentro aqui, Angélica, aqui, ó, essas bolinhas aqui, deixa eu aumentar. Essas bolinhas aqui são protoescólex, essas, tá? Isso aqui. Isso daqui são vesículas filhas. Isso daqui também são vesículas filhas, tá? Dentro das vesículas filhas eu posso ter outras vesículas, é o que está acontecendo aqui, ó. Esse epitélio está germinando, né? Mas aqui, quando eu olho essa vesícula filha, ó, essas projeçõezinhas pretas que eu tenho aqui são protoescólex, tá? Isso daqui é uma vesícula, areia hidática. Que foi do acento aí, mas areia hidática, tá? Vem de cisto hidático, certo? Beleza?
A gente chama de areia hidática, Angélica, porque quando eu abro um cisto e tiro o líquido, o que sobra no fundo fica parecendo grãos de areia mesmo, tá? Que são essas vesículas filhas, pequenininhas, minúsculas, depositadas no fundo, tá? Mas a gente também pode ter vesículas grandes, é isso que eu falei, aquele negócio, aqueles transparentezinhos, são vesículas filhas que ficam dentro, né, dessa vesícula maior, tá? Então a importância aqui eu tenho um monte de Protiscolex aqui dentro.